Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, querido, por gentileza? Meus irmãos, nós estamos diante do Todo-Poderoso. Nós estamos diante do Grande. Nós estamos diante do dono da igreja. Nós estamos diante daquele que fez todas as coisas. A Bíblia vai dizer que nós estamos diante daquele que disse: haja e houve. Oh glória! Como é bom nós estarmos na presença do Grande. O maior aqui é Ele. O poderoso aqui é Ele. A estrela aqui é Ele. Glória a Deus. Uma vez mais queremos louvar a Deus por esta oportunidade a qual o Senhor nos concede, irmãos. Este mês ainda estamos aí falando um pouquinho de Jesus, mas a partir do mês que vem nós estaremos aí já com pregadores, irmão, aí de fora. Quando eu falo de fora, mas são homens de Deus e mulheres que já ministraram aqui nesta casa, que já nos ajudaram muito também. Então este mês ainda nós estamos aqui pedir aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência conosco, né? Nós somos os menores, mas eu sei que Deus vai nos dar graça. Meus irmãos, eu quero compartilhar o tema desta campanha com os irmãos, e o tema é: diga ao povo que marchem. Quero compartilhar o texto que ora nós lemos, livro do Êxodo, seu capítulo 14, o verso 15. Eu quero voltar somente 2 versículos atrás, que é o versículo de número 13 e o versículo 14, e já vamos encerrar com o versículo de número 15. Verso 13 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Servos do Senhor e servas do Senhor, jovens, adolescentes, os presentes e os que nos acompanham pela live nesta noite. Nós estamos diante de uma narrativa das mais lindas da Bíblia Sagrada. Nós estamos diante de uma história onde é relatado, e sendo cristão ou não cristão, a maioria do ser humano, ele conhece a história da travessia do Mar Vermelho. É interessante que em alguns comércios que você chega e as pessoas que são cristãs, há anos atrás, na verdade, eles gostavam de expor uns quadros, né? Tipo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E eu vi já em várias casas que nós já andamos por aí, né, desde a minha mocidade, algumas casas que tem aqueles quadros enormes onde o mar ele foi aberto e você vê a figura do povo atravessando, e uma parede de água do lado e uma parede de água do outro. Mas este tema, irmão, ele é muito sugestivo para os nossos dias. Por quê? Eu acredito que, movido pelo Espírito de Deus, o nosso pastor presidente, pastor Marcos Dias, ele colocou esse tema, irmão, em um momento onde nós estamos atravessando de medo, em um momento
pessoas querem, para elas é melhor ficar paradas, ficarem estagnadas, ficarem paralisadas, ficarem engessadas, ficarem ali fixadas, do que caminhar. É mais fácil olhar para as circunstâncias e não ter a atitude de tomar uma atitude, de ir avante, do que tomar aquela chamada atitude de medo. Ou seja, é melhor eu não arriscar. Nós estamos vivenciando um momento onde as pessoas estão com medo. E é interessante, todos nós falamos de céu, todos nós falamos da Nova Jerusalém, todos nós falamos que queremos ir para lá, todos nós cantamos os hinos da harpa, muitos deles falam acerca do arrebatamento, fala acerca de estar lá, fala acerca da saudade que nós temos, aliás é o Espírito do sopro divino que está em nós, que tem saudade de estar lá. É interessante que se você perguntar para qualquer ser humano na face da terra e fazer a pergunta: quando você morrer, você quer ir para o céu ou para o inferno? Ele nem precisa abrir a boca, o próprio Espírito que está na vida dele vai dizer: céu. Nós estamos vivenciando um momento onde as pessoas estão parando de marchar, e isso me preocupa por demais. Nós já estamos com os cultos, pastor Gedielson. Eu acredito que domingo agora fez um mês que voltamos com os cultos presenciais. Eu muito me alegro com isso, irmão, porque o glória e o aleluia estava entalado na garganta. Mas pastor, em casa o senhor não glorificava? Claro que glorificava, até porque nós fizemos lives, N lives, para as pessoas serem alimentadas pela palavra de Deus. Mas quando nós começamos a olhar esse texto, ele muito me intriga e mexe comigo. Por quê, irmão? O capítulo de número 1 do Êxodo vai relatar alguém que está no reino, e o reino é o Egito. E o texto vai dizer que este rei era o faraó, era o Ramsés II. É interessante que a Bíblia vai relatar que ele não conhecia ou não conheceu quem fora José. Se nós formos adentrar a Bíblia e trazer toda a história, o tempo ele é muito escasso. Mas eu quero, resumidamente aqui para os irmãos, tentar trazer aquilo que o Espírito de Deus colocou nos nossos corações. Para você que está em casa, que está aí pelo Facebook, que está pelo Instagram, que está pelo YouTube, você vai entender da parte de Deus esta palavra nesta noite. Aos presentes aqui também, o porquê que o Senhor nos reuniu justamente neste dia para nós ouvirmos a sua poderosa e inerrante palavra. Quando eu olho para esse texto, eu começo a ver que alguém olha para um povo chamado hebreu, olha para um povo chamado povo de Deus, e mais tarde olha para um povo chamado de Israel. Ele começa a ficar intrigado, ele começa a ficar preocupado, ele começa a ficar assustado com o crescimento desta população. Todavia, o texto vai dizer que o povo hebreu crescia, e quanto mais eles cresciam, o egípcio, eles ficavam com medo, porque alguém começou a cantar a bola dizendo: ei, se este povo crescer do jeito que está crescendo, não vai bastar tempo, mas já já eles estarão dominando todo o Egito. E diz a palavra que isto chegou ao coração de Faraó, fazendo com que ele forçasse ao povo hebreu a trabalhar mais, a ficar com mais fadiga, a ficar com mais cansaço. Porém, a Bíblia vai dizer que quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam. Oh glória! É interessante, ele está aqui nesta noite.
Quando nós vamos para a igreja do primeiro século, eu não gosto de falar de igreja primitiva, porque dá uma ideia de uma coisa muito antiga, mas eu gosto de falar da igreja do primeiro século. A Bíblia vai dizer que quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais a igreja crescia em graça, mais a igreja crescia nos dons, mais a igreja crescia na membresia, mais a igreja crescia, porque quanto mais batia, aleluia, é que nem o ovo, irmão, quanto mais você bate para fazer o omelete, maior fica, aleluia, o seu omelete. Assim é o crente, quanto mais bate, quanto mais persegue, quanto mais subjuga ele, mais ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, porque quem habita nele é grande. Eita glória! Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que o faraó, ele dá uma ordem às parteiras da época, que eram hebreias. Olha que interessante. E ele começa a ver o crescimento e fala assim: é o seguinte, nós vamos baixar um decreto. Qual é o decreto, faraó? É o seguinte: vocês que vão fazer parte do parto ali com as mulheres hebreias, todavia, quando nascer um menino, vocês matam. E menina, deixa viver. Um menino, mata. E menina, deixa viver. Só que o faraó não sabia, irmão, é que aquelas partes, elas eram tementes ao Senhor. Elas acreditavam que Deus iria levantar um libertador, que Deus iria levantar alguém para ajudar, que Deus iria levantar alguém para auxiliar, que Deus iria levantar alguém para estender a mão, que Deus iria levantar alguém para aconselhar, que Deus iria levantar alguém para estar ali, para nos momentos terríveis pudesse auxiliar aquele povo. Pois bem, chegamos no capítulo 2. A Bíblia vai dizer que no capítulo 2, Deus está preparando um cenário. Que cenário, pastor? Deus tinha que libertar aquele povo, Deus tinha que sarar aquele povo, Deus tinha que cuidar daquele povo. Não que Deus não cuidava, não que Deus não sarava, não que Deus libertava, não. Mas Deus estava preparando justamente alguém para libertar o Israel de Deus, para libertar o povo hebreu que estava cativo, que estava sendo açoitado, que estava sendo escravizado. Porém, quando chega no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Deus traz a existência alguém por nome de Moisés. Olha que interessante, irmão. Aonde o faraó queria matar, Deus agora permite que nasça um menino. E desse menino Deus iria levantar ele para uma grande missão, para uma grande posição no meio do povo hebreu e também no povo do Egito. Por quê? Deus tem os seus planos, queridos. Deus tem as suas saídas. Deus ainda tem, aleluia, uma saída para alguém. Eita glória, eu sinto ele aqui. Deus ainda tem uma palavra para a vida de alguém. Alguém pode ter decretado, eita glória, alguém pode ter decretado morte na tua casa, alguém pode ter decretado morte na tua família, alguém pode ter decretado morte na tua empresa, eita, alguém pode ter decretado morte no teu ministério. Mas quando Deus tem um propósito, não há faraó, não há demônio, não há diabo, não há ninguém que possa impedir o agir de Deus. Eu sinto ele na casa. Pode até tentar matar, irmão, mas não consegue. Por quê? Deus é que está no controle de toda a situação. Pode até tentar ofuscar, mas não tem problema. Quando Deus tem um chamado, oh aleluia,
Quando Deus escolheu, quando Deus vocacionou, quando Deus comissionou, quando Deus separou, irmão, pode levantar a Etioeminácia, todo o Egito, pode levantar todos os filisteus, pode levantar todos os amalequitas, pode levantar todos os amonitas, pode levantar todos os moabitas, pode se levantar quem for. O que Deus escolheu está escolhido. O que Deus separou está separado. O que Deus disse, Ele vai cumprir. Deus precisava levantar alguém. E é nesse momento, pastor Gedielson, que Deus, que Deus quer levantar alguém. Como assim, pastor? Para ser uma voz profética, Júlio. Deus quer levantar alguém para quê? Para cantar com graça, para cantar com unção. Deus quer levantar alguém para quê? Para quando abrir a boca, alabaracia, as pessoas venham ser libertas, curadas, saradas, restauradas pelo poder da palavra. É neste momento que Deus está procurando alguém. Você conhece a história, eu vou correr. Moisés é escondido por 3 meses. Quantos meses? 3. Sua mãe pega, vai betumar um cesto, coloca no rio Nilo. E o que me chama a atenção é que naquela mesma hora tinha uma mulher que nem servia a Deus. Eu acredito que nem temia, porque era a filha de Faraó. E Faraó da época ele era considerado como um Deus. Então a filha era uma semideusa. Mas é naquele exato momento que a mãe de Moisés coloca o cesto na água. E a Bíblia diz que ele fica preso por alguns galhos. E ela está naquele momento se banhando. Queridos, Deus, Ele faz tudo perfeito. Deus, Ele faz tudo certo. Deus, Ele faz tudo de acordo com os planos que Ele tem. E os planos dele, a Bíblia vai dizer que são mais altos do que os nossos. Os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Ele prepara o momento certo. Você pode repetir comigo nessa noite? Fala: Deus prepara o momento certo. Não é no nosso tempo, não é no nosso momento, é no tempo dele. A chamada é no tempo dele. A unção é no tempo dele. Eu vou voltar aqui, meu Jesus. É nesse momento que a filha de Faraó está se banhando. E nesse exato momento que o cesto vai descendo e fica enganchado, e ela observa e vê um cesto. Olha o que Deus faz, irmão, para esconder alguém. Para esconder alguém. E às vezes nós não entendemos o porquê que Deus está nos escondendo. E às vezes nós não entendemos o porquê daquela coisa. Fica em casa em alguns momentos, mas agora é hora de sair. Mas o momento de ficar em casa já foi, com respeito aos grupos do chamado risco. Mas você que está em perfeita saúde, você que faz parte do grupo que não tem risco, é momento. Você se escondeu, agora é momento de você aparecer. Por quê? Deus quer te usar agora. A filha de Faraó encontra o cesto. E logo, quando ela abre, e ela percebe, ela fala: é filho de uma hebreia. O que vamos fazer? Deus prepara tudo. A própria irmã de Moisés estava ali, vigiando. E ela fala: peraí, minha senhora, se a senhora quiser, eu vou arrumar uma ama para amamentar esse bebê. Ela fala: então vai.
e ela vai e contrata a mãe de Moisés. Você conhece a história? Depois de desmamado, ele vai para o palácio. Fica até 40 anos de idade dentro do palácio, aprendendo todas as culturas, as tradições, as faculdades da época. Moisés está sendo preparado, mas no Egito, pastor, é no Egito. E muitas das vezes nós não entendemos, irmão, o porquê que Deus permitiu Moisés ser moldado no Egito. Alguém um dia falou, pastor, mas esse Moisés era muito duro, e até falou a questão, na verdade trouxe a questão do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, dizendo, mas é um homem muito bruto, é um homem muito assim. Eu falei, fique tranquilo, a Bíblia vai falar de um homem também, que foi, aleluia, cuidado assim, tratado assim. Quem, pastor? Moisés. Deus tem que levantar corajoso para liderar uma nação igual ao Brasil, meu irmão. Deus tem que levantar corajoso para liderar a igreja, e eu louvo a Deus pela vida da nossa presidência, pela vida dos nossos líderes, porque são corajosos que Jesus levantou, que dão a cara a tapa, aleluia, oh, aleluia. Eu sinto ele aqui nesta noite. Alguém não está entendendo, mas Deus está nesses momentos de pandemia. Ei, é com você que Deus está falando, Ele está te chamando, vem, vem, porque chegou o momento de marchar, não é hora de ficar mais em casa, saia da zona de conforto, porque eu quero te levantar agora. 40 anos servindo, aprendendo, sendo moldado, sendo cuidado, sendo zelado pelo Egito. E Deus lá no céu só observando, irmão, vamos conjecturar aqui? Deus lá no céu só observando, dizendo, é isso mesmo, cuida bem do meu menino, porque já já vocês vão ver o estrago que ele vai fazer. Já já você vai ver o que eu vou fazer com ele através da vida dele. Já já você vai ver o que eu vou usar ele, ninguém vai entender. Eita, eu sinto de Deus de profetizar na vida de alguém nessa noite. Deus está tocando na vida de alguém, e vai lhe usar com uma unção que você nem espera. Alá eu sou e alabácia. Deus vai lhe usar numa autoridade. Ei, é só um momento que Deus escondeu, aleluia, para quando vier à tona, alguém vai dizer o que aconteceu. Alguém vai ter que dizer, foi Deus que levantou ele, foi Deus que levantou ela. Mas como? No momento da pandemia, enquanto estava na pandemia, Deus estava enchendo, Deus estava enchendo, Deus estava enchendo, Deus estava enchendo. Deus está enchendo a vida de alguém, eu sinto isso. Deus está enchendo alguém. Cuida bem do menino, cuida bem dele, oh glória. Querido, cuida bem de alguém que estiver do seu lado. Querida, cuide bem de alguém que estiver ao seu lado, porque você não sabe se é ele que Deus vai levantar, se é ela que Deus vai usar, se é o moço que Deus vai transformar da água para o vinho, e alguém vai bater o olho, não vai acreditar o que aconteceu. É Deus que está cuidando, é Deus que está usando, e o nome dele será glorificado. A Bíblia diz, eu vou ter que correr, irmão, que um dia o Moisés sai do palácio e ele começa a observar que aquele povo hebreu estava sendo judiado, estava sendo açoitado, estava sendo surrado por um egípcio. E ele percebe que, e aquilo doeu no coração dele. Mas peraí, por que ele está fazendo isso com o meu povo? Porque com certeza, em meio a esta caminhada, alguém já disse para ele, tu é hebreu, rapaz, você é do Egito, você está no Egito, mas não nasceu no Egito. Você está na casa do rei, mas você pertence ao Rei dos reis e Senhor dos senhores.
Quem sabe você ainda não entendeu o propósito, mas Deus vai te Deus vai te mostrar o propósito, aquilo que Ele tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu parente, para o teu filho, para a tua filha. Deus vai mostrar o propósito. Fique em paz. Glória seja o Eterno. Ele percebe, irmão, que um hebreu está sendo surrado por alguém, por um soldado. Ele fica irado, e você conhece a história. Ele vai lá, defende o hebreu e ainda mata o egípcio. Só que ele tem que fugir, ele tem que correr. E agora, já aos seus 40, e ele começa a seguir a sua caminhada. Porém, Deus estava traçando uma história diferente. Vou repetir porque eu gostei desse negócio. Deus estava traçando uma história diferente. Como assim, pastor? Não entendi. Então vai lá a revelação da palavra. Quem sabe você pensa que Deus vai vir da direita. Aí Deus vai vir da esquerda. Quem sabe você pensa que Deus vai vir da frente. Não, Deus vai vir por trás. Você pensa que Deus vai usar alguém ou vai usar uma pessoa, enfim. Não, Deus vai mandar um anjo lá, irmão, aleluia, para visitar a tua casa, visitar a tua família. Nós não entendemos os propósitos, os planos do Senhor, mas eu volto a dizer, assim como eu bato na tecla mesmo, aleluia, a vontade dEle, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Pastor, ainda não entendi. Deus não errou quando te escolheu. Quem sabe você olha e fala, mas justo eu, é com você mesmo que Deus está falando. Mas eu não sei falar, mas é você que Deus escolheu. Eu não sei orar, mas é você que Deus escolheu. Eu não sei cantar, mas é você que Deus escolheu. Eu não sei pregar, mas é você que Deus escolheu. É você que Deus escolheu. Deus poderia levantar um que estivesse ali, mas Deus disse não. Eu tenho que preparar primeiro. Eu tenho que moldar primeiro. Eu tenho que acertar primeiro. Eu tenho que fazer algo diferente primeiro. Meu Jesus da glória. Moisés foge. E Deus no controle da história. Você conhece? Ele se engraça com uma mulher. Era filha de Jetro. E ele começa a apacentar agora ovelhas. Foge. Alguém que estava no palácio, comendo do bom e do melhor, sendo servido na mesa, sendo abanado, quem sabe, na época de calor, agora está lá no deserto, apacentando ovelha. A Bíblia vai dizer que passa-se o tempo. Passa-se 40 anos. Moisés já está com 80. É quando um belo dia ele está apacentando as ovelhas. Deus, do seu modo simples, mas poderosíssimo em se apresentar para o homem, Deus chega e o texto vai dizer que Moisés está diante de uma sarça. E esta sarça, o texto diz que ela está em chamas. Só que o detalhe maior era que ela poderia estar em chamas, mas a sarça ela não se consumia. O que quer dizer isso, pastor? Era Deus no meio. Aonde Deus está, irmão, tudo é perfeito. Aonde Deus está, tudo é puro. Aonde Deus está, tudo é transparente. Aonde Deus está, querido, aleluia. Moisés se depara com aquela visão, que não era visagem. Ele fica assustado com certeza.
Porque até então, eles não tiveram um encontro ainda com Deus. Mas naquele dia, naquele momento, na sarça, ele ouve uma voz dizendo: Moisés. Imagina, Gê, se esta noite Deus dos altos céus falar o teu nome, Gedielson. Hein, Júlio? Já pensou? Márcio. Já pensou, irmão? Elizabeth. Mas Deus chama alguém que já estava preparado, não pelo homem, mas por Ele. Essa coisa aí de que Deus não chama o capacitado, mas capacita aquele a quem Ele chama, irmão, eu creio. Mas nós aprendemos que nós temos que nos capacitar também, sim ou não? Sim ou não? Tem a promessa de pregar, vai fazer um curso teológico. Tem a promessa de ser cantor, vai fazer uma aula de canto. Tem a promessa de tocar, vai fazer música. Enfim, tudo existe uma preparação. E é nesse momento que Deus chega para Moisés. Eu acredito, e vou conjecturar aqui, irmão, mais uma vez. Deus olhando e disse: agora ele está preparado para ouvir a minha voz. Quantos de nós já ouvimos a voz de Deus ecoar ao nosso ouvido, irmão? Qual foi a sua reação? Qual foi a sua reação? Porque o texto vai dizer que além da voz, irmão, ele vê a sarça pegando fogo. E quando ele tenta se aproximar, Deus, opa! Tira a sandália, rapaz. Ele poderia perguntar o porquê, né? Mas, irmão, numa visão dessa, eu não seria nem doido. Tira a sandália. Porque o lugar que você está pisando, ele é santo. É Deus dizendo: daí você pode até pisar, rapaz, mas daqui para cá, a conversa vai ser outra. Pastor, ainda não entendi. Então vamos lá. Daqui para, ou melhor, daí para cá, a revelação agora vai ser outra. Pastor, eu não entendi. Então vamos lá. Daí para cá agora, a comunhão vai ser outra. Pastor, eu ainda não entendi. Vamos lá, irmão. Daí para cá, agora você vai saber quem vai estar falando com você a partir de agora. Ainda não entendi. Então vamos lá. Daí para cá, agora você vai começar a conhecer a minha voz. Porque a Bíblia vai dizer, irmão, que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E o pastor também, que é o Senhor Jesus, vai dizer: e das tais eu sou conhecido. Então se prepare, meu irmão, se prepare, minha irmã, porque vai ouvir a voz do Eterno ecoar dentro de você, dizendo: meu servo, minha serva, assim eu vou dizer para você. E você vai começar a profetizar, e você vai abrir a boca e vai dizer: assim diz o Senhor, com nenhuma ressalva, com nenhuma dúvida, porque Deus vai tomar a tua vida de uma forma tal que manda. Deus tem uma conversa muito séria com Moisés. E qual é? Tem ouvido o clamor do meu povo. Que povo, Deus? Povo hebreu. Ó, é meu. É o quê? É meu. Sabe o que é ser propriedade exclusiva de Jesus, irmão? Eu sei que todos estão longe. Aqui pela live, eu vou dizer. Sabe o que é ser propriedade exclusiva de Jesus? É você. É você. É você, gente. É você, Ricardo. É você, Elizabeth. É você, Márcio. É você, Carlão. É você, Sócrates.
É você, Júlia, é o casal lá, é os irmãos ali, as irmãs. É o sonoplasta. Propriedade exclusiva de Jesus. É Deus dizendo: eu ouvi o clamor do meu exclusivo. Eu ouvi o clamor da minha propriedade. Vou mais além. Eu ouvi o clamor da menina dos meus olhos. Eu ouvi a oração dele, eu ouvi a oração dela. Por isso eu vou descer. Para que, Deus? Para libertar esse povo. Mas primeiro, Moisés, eu quero te usar. Vou ter que correr, irmão. O texto vai dizer. E você conhece a história, Deus. Mas como que eu vou me apresentar lá? Quando eu chegar diante do Moisés e vai falar que Deus me enviou aqui. Deus olha para Moisés e fala: Moisés, diga que o eu sou te enviou. Mas eu não sei falar. Eu vou deixar você usar o teu parente, o Arão. Ele vai ser o porta-voz. Mas com você é só eu que vou falar. Eu não vou falar com o Arão, eu vou falar com você. Você acredita que Deus tem um particular para revelar para você, irmão? Você acredita que Deus tem um particular para falar com você por esses dias? A Bíblia diz que ele vai lá, irmão. Você conhece a história. Faraó endurece o coração. Deus manda as 10 pragas, por último a morte dos primogênitos. E quando ele percebe, ele já libertou o povo para ir celebrar um culto ao Senhor no deserto. Só que o texto vai dizer que ele se arrependeu. Mas por que deixamos o povo embora? Por que deixamos o povo partir para que não nos sirva mais? Ele junta. E segundo alguns historiadores, queridos, ele tinha mais de 50.000 cavaleiros em cima dos seus cavalos. E o povo de Israel, o povo hebreu, pastor, era uma faixa de 2,5 milhões de pessoas. E um liderando. A Bíblia vai dizer que antes deles saírem do Egito, as egípcias pegaram alguns pendentes de ouro, de prata e falaram: leva, pelo amor de Deus, vai embora. E eles saem do Egito, rumo a Canaã, rumo à terra que manava leite e mel. Parecia tudo bonito, tudo belo, tudo maravilhoso. Só que Deus, uma vez mais, disse: eu tenho que ser glorificado na vida de Faraó. E o que Deus faz? Dá uma empedrada no coração do homem. E ele tem raiva, ira, e vai buscar o povo de volta. Porém, o texto vai dizer que de dia Deus mandava uma nuvem. Para quê, pastor? Para os hebreus não se queimar no calor do sol. Olha o que Deus faz, irmão. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Deus guarda você a hora que for. Alabandorabaracia. Deus é que te sustenta, Deus é que te guarda, Deus é que te livra. E à noite, pastor, o frio chega a 0. Deus mandava uma coluna de fogo para aquecer o povo hebreu. Contudo, eles estão indo embora. E a Bíblia vai dizer, irmão, que ao longe eles percebem que o faraó e todo o seu exército está vindo. E eles aceleram. E nessa de acelerar, eles começaram a murmurar dizendo: Moisés! Pois não. Lá no Egito não tinha sepulcro suficiente para nós sermos sepultados. E nós vamos morrer aqui agora. E quando eles chegam de frente do mar, a Bíblia vai dizer, irmão, que a murmuração aumentou. É interessante nós ressaltarmos aqui, eu já vou encerrar, que em momento algum eles lembraram que quando Deus transformou as águas do Egito em sangue nas pragas, eles bebiam como fossem água potável. Eles se esqueceram da praga das rãs.
Eles se esqueceram da praga dos gafanhotos. Eles se esqueceram da praga dos piolhos. Eles se esqueceram das pedras que caíram do céu. Eles se esqueceram das maravilhas que Deus já tinha feito. E agora estão diante de um mar, diante de uma dificuldade. E atrás está vindo o exército dizendo: nós vamos matar. Nós vamos matar, nós vamos acabar com esse povo, nós vamos arrebentar esse povo. E Deus lá de cima, vamos conjecturar aqui de novo. E Deus lá de cima olhando falou: opa, nos meus filhos ninguém toca, nos meus filhos ninguém vai fazer um arranhão, nos meus filhos ninguém vai fazer nada. Porque o projeto que eu tenho para eles é chegar do outro lado. Vai lá uma profecia da parte de Deus para a tua vida nesta noite. O projeto que Deus já traçou para a tua vida é para você chegar do outro lado, é para você atravessar para o outro lado. Alguém vai querer barrar, alguém vai querer te paralisar, mas o projeto de Deus é que você chega do outro lado. Eles estão murmurando. Em nenhum momento lembraram das maravilhas do Senhor. Neste momento de pandemia, a pandemia está nos assustando, de tal forma que nós estamos esquecendo das maravilhas de Deus. 2 de setembro de 2009, Deus usando a mão dos médicos, bombeiros, socorristas, Deus me tirou do meio de umas ferragens do meu caminhão. Quando desgovernado, acabou o freio do meu caminhão na serra, e eu bati com 15 toneladas, realizando 3 fraturas expostas na perna esquerda e fratura exposta do tornozelo direito. Deus me preservou. Deus me guardou. E aí vem uma doença, vem um momento de pandemia. Eu vou esquecer do que Deus já fez? Eu vou esquecer do que Deus já realizou? Eu vou esquecer dos milagres que eu alcancei? E o maior deles foi a salvação do meu pai, que já dormiu no Senhor. Oh, glória! Alguns dos meus irmãos, ainda falta 2, mas nós estamos orando e crendo no poder de Jesus Cristo, que vai entrar lá e vai salvar o restante. Eu não posso esquecer das grandezas de Deus na minha vida. Ei! Nós estamos diante de algo que nunca aconteceu na nossa geração. Mas eu não posso esquecer do Deus que agiu ontem, do Deus que age hoje e do Deus que age amanhã. Porque a Bíblia vai dizer que Ele é ontem, Ele é hoje, Ele é amanhã, Ele é o mesmo, Ele não mudou. A Bíblia vai dizer que Moisés olha e começa a clamar dizendo: e aí, Deus? É assim que muitas pessoas estão fazendo. E aí, Deus? Só que Deus não é menino. Deus não é moleque. A Bíblia vai dizer que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Quantos ainda acreditam que Ele continua sendo Deus? Quantos ainda acreditam que Ele ainda é o nosso Senhor? Quantos ainda acreditam que Ele é o dono da igreja? Quantos ainda acreditam que Ele está no controle absoluto desta situação, desta pandemia? Eu quero lhe dizer esta noite: o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Deus olha para Moisés e fala: Moisés, por que está clamando a mim, rapaz? Diga ao povo que marche. Aqui eu paro. É como Deus dissesse para Moisés: vocês andaram, vocês caminharam,
Passaram sede até um pouco. Sentiram um pouco do calor, mas eu cobri vocês com a nuvem. Sentiram quase frio, mas eu mandei a coluna de fogo. Faraó está quase chegando perto, mas eu coloquei. Lembra do anjo Moisés? Sim, Deus. Ele está lá atrás. Fazendo o quê? Fazendo uma arruaça. Eu não estou entendendo. A roda dos cavaleiros está caindo tudo. O que mais? Sabe aquela fumaça? Está lá atrás. A ciência vai dizer, Moisés, em 2020, que aquela fumaça foi do vulcão que entrou em erupção. Mas mesmo se for, eu mando no vulcão. Lequeia la manjoia lavácia. Os estudiosos afirmam isso. Que era uma fumaça, que um vulcão que entrou em erupção da época. Mesmo se for, irmão, mesmo se for, a Bíblia não diz, ok? A título de conhecimento. Mesmo se for, Deus ainda manda no vulcão. Deus dizendo, cospe aí, rapaz. Lança uma fumaça. E alguns historiadores vão dizer que foi 64 quilômetros de altura da fumaça. Para cegar os egípcios. Quando eles vêem ao longe, e Deus fala, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marchem. Estende a vara. Quando ele estende a vara, a Bíblia diz que o mar faz isso, ó irmão. E o que mais me chama a atenção, que foi somente com o sopro das narinas de Deus. Onde está isso, pastor? No capítulo 15, verso de número 8. O sopro das narinas de Deus. É Deus dizendo, Moisés, sai da frente, filho. Por quê? Senão você vai ser arrastado. Diga o povo para dar uma abertura aí. Pois não, Deus. Ó, abre aí. Deus, ó. Acabou o meu ar, mas o de Deus não. Acabou o meu fôlego, mas o de Deus não. É Deus dizendo, você caminhou muito para morrer agora? Marche. Está doendo? Marche. Pastor, eu perdi alguém querido. Marche. Pastor, alguém da minha família faleceu. Com respeito eu falo isso. Marche. A minha igreja não está indo quase ninguém. Você vai vir. Marche. Ninguém quer fazer a obra de Deus mais. Faça você. Marche. Deus está dando uma ordem para alguém. E quando eu falo alguém, nós estamos debaixo de uma orientação e estamos debaixo de uma palavra de Deus, irmão. Eu respeito muito esse negócio e eu sinto o tremor e o temor desta palavra. Você que nos ouve pela live, pelo Instagram, pelo Facebook aí, pelo YouTube, a palavra de Deus para a tua vida nessa noite é marche. Marche, porque você tem que chegar do outro lado. Não tem para onde você correr, não tem para onde você se esquivar da chamada que eu tenho na tua vida. Não tem para onde você correr daquilo que eu já proporcionei e vou proporcionar para a tua história. Não tem para onde você se esquivar, porque o que eu já determinei é para você, é para você, é para você, não é para o outro, é para você. Marche. O mar abre. Detalhe, Israel passa a seco. Deus é tão lindo que olhou e falou assim, ô fôlego, vai lá e seca tudo. Não deixa a lama não, porque o Chiquinho ali, ó, se ele travar ele não vai mais. Olha a idade dele. Eita, meu Deus. Até nisso Deus pensou, irmão, e não deixar nenhuma poça. Agora imagina, uma parede de água. Que engenheiro que faz isso? Só se colocar um vidro. Mesmo assim, não tem como fazer isso no mar, irmão. Uma parede, a Bíblia vai dizer uma parede de água do lado direito e uma parede de água do lado esquerdo. Eu não sei, irmão, e aqui eu vou parar, meu Deus do céu.
Mas eu acredito que o povo de Israel passava, claro, assustado, aquele marzão. Eu acredito que eles olhavam para o lado. Meu Deus, olha um tubarão ali. Olha o tamanho dessa baleia. Olha o tamanho desse tubarão martelo. Olha o tamanho dessa aí. Oh, meu Deus, olha que tartaruga enorme. E Deus lá de cima pôs uma parede dizendo: vocês vão até aí só. Calma, já já vocês vão se juntar de novo. Deus está no controle de tudo. Ele comanda tudo. Ele controla tudo. Que o Senhor em Cristo continue te abençoando. E nesta noite, marche. Não pare por nada. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Pastor Gedielson.